Agora estamos finalizando essa cerimônia. Para finalizar, segue o nosso juramento. Quando os outros homens seguirem cegamente a verdade, lembra-te, o Hilário não é tirano. Quando os outros homens estiverem limitados pela moralidade ou pela lei, lembra-te, não falamos do cast de Fullmetal. Nós trabalhamos no Discord para servir os ouvintes. Dark Knights BR, muito bem-vindo à Irmandade do Fliperama Nerd. Muito obrigado, mentores. Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos começar uma série nova de episódios. Vamos comentar sobre as eras de Assassin's Creed, começando pelo começo da série, obviamente. Eu sou o Hilário e hoje estou aqui acompanhado com o Luigi, com o Roquete e também temos um convidado especialíssimo. Muito bem-vindo, Dark. Quer dar aos ouvintes, apresentar quem você é? Opa, muito obrigado pelo convite, cara. É uma honra estar aqui no Fliperama Nerd. Muito honrado também em ser iniciado aí pra Irmandade do Fliperama Nerd. Cara, fiquei tudo arrepiado aqui, que coisa linda, hein? E, cara, tô muito ansioso aqui pra falar de Assassin's Creed com vocês. Pra quem não me conhece, sou o Dark do canal Dark Knights BR. Sou um canal 100% focado em Assassin's Creed. Quem gostar de Assassin's Creed, passa lá depois e provavelmente você vai gostar também do canal. Então, muito obrigado pelo convite. Link na descrição do Spotify e também na descrição do YouTube. No YouTube, porque também a gente está começando a dar uma atençãozinha a mais para os nossos episódios lá no YouTube. Então, caso você esteja escutando lá no Spotify, não custa nada você abrir também lá no YouTube, dar um likezinho lá no nosso canal, se inscrever no nosso canal também, está lá no nosso Linktree, nas nossas redes sociais, que também nossas redes sociais, como é que são os nossos arrobas? É @FliperaMaNerdOficial lá no Instagram e @FliperaMaNerd em qualquer outra rede social que você imaginar, menos o cu, porque o cu acabou de ser fechado, né? O antigo Twitter indiano. Lá ele infinitamente, isso aí. Lá ele 1000 vezes! Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, inclusive, porque a gente sempre está postando vários reels, vários conteúdos, vários stories. A gente tem muito conteúdo além do nosso podcast do Fliperama Nerd. E voltando, nosso pedido, segue a gente lá, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, dá um likezinho, porque a gente tá fazendo um testezinho sobre como é que o podcast vai se performar lá no YouTube. E se você estiver escutando no Spotify, acesse a nossa página, dê 5 estrelinhas lá no perfil, porque ajuda demais pro Spotify divulgar ainda mais o nosso projeto. E também participe das nossas enquetes, perguntas e respostas que a gente deixa em cada episódio. E se você quiser ter um contato ainda mais próximo com a gente, você pode também acessar o nosso Catarse no catarse.me/fliperama_nerd. E lá, a partir de R$5, você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente fala sobre o que a gente tá jogando, sobre animes, sobre histórias curiosas da vida, sobre eventos que a gente vai e por aí vai. Então, tem muito conteúdo lá e você consegue ter um contato mais próximo com a gente. E além disso, nós também temos outros níveis lá no Catarse. Você pode ser um assinante de ficha de ouro e ter acesso às nossas gravações, assistir ao vivo aqui no Discord conosco, o pré-gravação, o durante, o pós e tudo que rola nos bastidores aqui do cast, que não vai pro produto final. Então, avisos dados, vamos começar a falar sobre Assassin's Creed e como entramos nesse mundo sem volta, não é mesmo? Nós estamos juntos aqui reunidos para começar mais uma série de casts dentro do Fliperama. A gente já quase não tem séries rodando, né? A gente tem a era da Disney, tem um monte de coisa acontecendo. Mas a gente tá começando mais uma agora com as eras de Assassin's Creed. E nós vamos dividir essas eras ali de acordo com agrupando por jogos. E Luigi, quer explicar para nossos ouvintes mais ou menos como é que vai ser? Resumidamente, a gente vai dividir toda a saga do Assassin's Creed baseada em alguns episódios. Eu não vou falar quantos são exatamente, porque eu não lembro direito quantos são. Mas a gente vai começar com esse episódio, que é o primeiro jogo em si. A gente decidiu fazer o primeiro jogo porque a gente lembrou que tem muita coisa para falar sobre esse primeiro jogo. No próximo episódio a gente vai falar sobre toda a trilogia Ezio, aí vamos, o Assassin's Creed 2,
Brotherhood Revelations. Por quê? Porque a gente entende que a jogabilidade, o universo, o jeito que apresenta a história, tudo é contado de uma forma semelhante, diferente do que vai ser no terceiro episódio, que a gente vai entrar na trilogia Kenway, que aí é Assassin's Creed 3, 4 e o Rogue, que aí entra nessa ideia também de que a história é contada de uma certa forma, a gameplay é de um jeito, apesar do Assassin's Creed 3 ser a finalização da história dos primeiros jogos. Ou seja, a gente está fazendo essa divisão mais pensando na gameplay do que na história em si. Aí depois disso a gente vai entrar pros Assassin's Creed contemporâneos, pra idade contemporânea, moderna, não lembro direito como é que é, eu tenho que pesquisar no Google pra definir isso. Mas é o episódio que a gente vai falar de Assassin's Creed Unity, que é bom, viu? Já dando spoiler. E de Assassin's Creed Syndicate. Aí depois a gente entra pra Era do Caos, que aí é a idade antiga, né? Porque a gente vai falar de Egito Antigo, Grécia Antiga e Era Viking, que aí é Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla. E aí depois a gente entra nos títulos novos como o Assassin's Creed Mirage e o Assassin's Creed Shadows. Mas a gente vai ter um episódio separado para esses dois títulos. E a gente vai dividindo dessa forma. Um episódio para Assassin's Creed 1, um episódio para a trilogia Ezio, um episódio para a trilogia Kenway, um episódio para os Assassin's Creed modernos, um episódio para os da Idade Antiga e um episódio para esses dois que ficaram do lado de fora, que são os dois últimos títulos que lançaram. E, além disso, antes de a gente começar falando também sobre as nossas experiências com os jogos, eu quero só agradecer de novo a participação do Dark. Muito obrigado por estar agregando nesse episódio e trazer todos os seus conhecimentos da franquia pro nosso episódio também. Não, cara, eu que agradeço, mano. Muito honrado de estar aqui, tô muito ansioso pra começar a falar disso aí. Eu não sei como é que foi pra vocês a relação com Assassin's Creed, a franquia, mas queria comentar um pouco de como eu comecei e também saber de vocês. Mas eu joguei Assassin's Creed pela primeira vez em 2011, meu Deus, agora a idade bateu foda. Mas eu conheci Assassin's Creed em 2011, no finalzinho do ano, eu lembro de ter ganhado um Xbox e eu comecei jogando pelo segundo jogo. Então foi de explodir a cabeça de, meu Deus, como é que pode? Esses gráficos são mais reais que a realidade, assim, eu tava nessa vibe. E, nossa, é o ápice dos videogames. Assim, eu tinha 13 anos na época, né? Então eu tava surtando. Então, cara, foi muito foda. A série Assassin's Creed, ela me acompanha por muitos anos. E ela é quase um reflexo, assim, tanto da indústria quanto da minha relação com o videogame. Então ela tem um peso muito especial pra mim por conta disso. Não só isso, mas eu fiz 2 amizades que eu tenho agora há mais de 10 anos por conta de Assassin's Creed. Que eu tava tão viciado na época da escola que eu chegava pra, tipo, pessoas aleatórias e falava: você já jogou Assassin's Creed? E assim eu fiz, tipo, alguns amigos que eu carrego até hoje, inclusive. Nossa, isso até hoje. Inclusive um deles já gravou o cast com a gente, né? O Tibus, um dos nossos primeiros contatos foi falando sobre Assassin's Creed. Então é uma série muito especial pra mim por conta disso. Depois eu voltei, joguei o primeiro jogo. Deu um certo entrave ali, porque como eu joguei o 2 primeiro e o 1, ele acaba sendo entre aspas inferior, não quero usar essa palavra, mas ele é mais simples que o 2, então deu um leve choque. Mas gostei bastante, joguei depois todos os outros, até ali na época do Unity, que eu não cheguei a zerar, mas joguei um pouco. Fiquei um pouco longe da franquia até o momento agora do Valhalla, do Origins também, onde eu voltei, joguei um pouco do Valhalla, joguei assim, um pouco adendo de 150 horas, né, mas enfim. E o Mirage também joguei, estou muito ansioso por Shadows, mas isso aí é assuntos para próximos casts. E pra vocês, como é que foi essa relação com a franquia? Como conheceram? Cara, minha história com a série, com a saga, desde, sei lá, mano, desde quando saiu, na época eu ficava maravilhado com o Play 3, sempre fui muito maluco com o PlayStation 3 em si, não é à toa que eu tenho 2 aqui na minha coleção. E eu sempre, tipo, ficava muito maluco com as franquias que tinham do Play 3, eu sempre fui muito defensor de
das franquias que surgiram, e entra Little Big Planet, Infamous, também gosto muito de Gears, joguei muito Halo 3 no Xbox, mas o que me pegava mesmo era o Assassin's Creed, porque a temática me chamava muita atenção, eu pesquisava já um pouco da história na internet e me chamava muita atenção, e antes do Play 3 eu ganhei um PSP, e primeira coisa que eu fiz, hoje eu posso falar isso, enfim, quando eu desbloqueei o PSP, porque ninguém é maluco no Brasil de ter um PSP não desbloqueado, rodando só o jogo original. O primeiro jogo que eu baixei no PSP foi o Assassin's Creed Bloodlines, que é um spin-off da história do Altair, do Assassin's Creed. E, cara, eu devorava esse jogo. De tipo, mano, eu terminava ele, começava ele logo em sequência, eu fiquei maluco. Até que tinha um amigo meu que eu ia pra casa dele direto pra jogar o Assassin's Creed 2. E aí foi o primeiro da série que eu comecei a zerar, de fato. Mas desde sempre fui maluco. Quando consegui o PlayStation 3, o primeiro jogo que eu comprei pro PlayStation 3 foi o Assassin's Creed do ano, que na época foi o Revelations. Ou seja, a vida inteira fui maluco com a saga. O Assassin's Creed 3, por exemplo, foi a primeira pessoa de Goiânia a jogar ele, porque eu tinha feito um bem bolado com uma loja daqui, que eu consegui em acesso antecipado com o dono da loja lá. Caralho. Mano, sou maluco, velho, com a franquia. De, tipo, tá no carro escutando a trilha sonora, sabe? Tanto que é por isso que eu fui um defensor leal aqui dentro do podcast pra gente trabalhar essa franquia logo. Seja no Checkpoint, que a gente fez antes, né? De indicações do Assassin's Creed, mas seja, cara, em qualquer outra franquia aqui, eu cito um pouquinho dessa vontade de gravar, quando a gente gravou o God of War, quando a gente gravou do BioShock também, tipo, todos os jogos que fizeram muito sucesso nessa época, de 2007, 2010, 2011, 12, por aí, mas pra mim o que mora no meu coração loucamente é o Assassin's Creed. Cara, o jeito que eu conheci a franquia, eu não lembro direito o ano que foi, eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro da cena de eu lá navegando pelo YouTube, quando eu era bem criança. Eu lembro que eu tinha, 9, 10 anos, por aí, e eu me deparei com um cara encapuzado em cima do Coliseu pulando de paraquedas. Eu achei isso muito irado, eu achei isso muito incrível, eu fiquei, mancho, isso aqui, eu preciso jogar isso aqui. Aí eu cheguei lá no meu pai, correndo, com o celular na mão, e falei, ô pai, seguinte, eu sei que eu já disse essa frase muitas vezes, mas dessa vez é verdade, tá? Se comprar esse jogo aí pra mim, eu nunca mais peço nenhum outro. Eu só vou querer esse. Daí ele falou, beleza, eu vou comprar, mas é o último jogo que você me pede esse ano, beleza? Não, tranquilo, pode comprar aí que eu não vou pedir mais nenhum outro. Cara, taquei a lenha. Mano, meti o migué, filho. Óbvio que eu pedi outro jogo depois, né? Mas, cara, meti a lenha no Assassin's Creed Brotherhood. Curti muito, foi o meu primeiro Assassin's Creed. Faz tanto tempo que eu acho que em outro podcast eu tinha dito que o meu primeiro foi o Assassin's Creed 2, mas daqui a pouco eu vou falar porque que teve essa confusão. Mas lembrando dessa história do meu pai, eu lembrei que realmente o meu primeiro foi o Brotherhood. Logo depois que eu zerei o Brotherhood, claro, sem legenda, sem entender nada da história dele, só movido a combate estilosíssimo e aquele parkour maravilhoso que não tinha em nenhum outro jogo do planeta, eu consegui zerar esse jogo. Aí eu conheci um amigo que ele tinha um Assassin's Creed 2. E ele virou pra mim, eu virei pra ele, ele falou, tu tem isso aí que me interessa, eu falei, tu tem isso aí que me interessa também, e a gente efetuou aquela troca amigável, entendeu? E foi aí que eu parti pro Assassin's Creed 2, e foi engraçado, cara, porque o Brotherhood não tem numeração, o Assassin's Creed 2 tem o número 2, e na minha cabeça o Assassin's Creed 2, ele era a sequência do Brotherhood, porque tem o 2, né? Eu não sabia nada da história, mano. Pra mim, os dois bonecos tá encapuzados, é a mesma pessoa ali, a história dele tá continuando. Eu falei, caramba, esse Assassin's Creed 2 é muito melhor que o Brotherhood, olha só, tem mais de uma cidade, mano, que evolução, hein? Muito melhor mesmo. Daí eu conheci lá o Brotherhood, depois o Assassin's Creed 2, depois eu descobri que não era, que tinha que tinha o Revelations e tal, depois fui pro Revelations e parei no Revelations, exatamente. Eu não joguei o Assassin's Creed 3, depois de muito tempo, na época do GTA V, meu amigo me apresentou o Black Flag, eu joguei também, mas eu não era viciado em Assassin's Creed. Jogava só porque eu achava os jogos da hora mesmo, parkour e tal. A partir só do Revelations que eu entendi a história por causa das legendas, foi o primeiro jogo legendado da franquia, e parei. Depois de muitos e muitos tempos, muitos e muitos anos, quer dizer, me aparece o Origins, que é o do Egito. Aí esse jogo me chamou a atenção, porque aquele jogo
parecia ser muito diferente, parecia ser o estilo de jogo que eu gostava na época ali em 2017. Daí eu peguei aquele joguinho pra mim nos meus braços, com a mesma frase: "Ô pai, compra esse jogo aqui pra mim, por favor". Só que dessa vez sem promessas falsas, né, porque eu já estava bem mais crescido, obviamente. E aí eu joguei, cara, curti demais, foi o primeiro jogo da minha vida que eu platinei, depois foi Odyssey, depois do Odyssey eu comecei a pesquisar muito sobre a lore de Assassin's Creed. Veio o Valhalla, que eu tava muito viciado em Assassin's Creed. Quando o Valhalla chegou, eu já tinha platinado praticamente todos os outros Assassin's Creed, né? Que eu saí rejogando e jogando todos os outros depois do Odyssey e do Origins. Fiquei completamente louco por essa franquia. Joguei o Valhalla, platinei ele em 2 semanas e eu falei, mano, olha só, platinei o Valhalla em 2 semanas, geral tá começando a jogar o jogo agora, ou seja, preciso dar dicas no YouTube. Criei um canal no YouTube pra dar dicas do Valhalla, sem nenhuma pretensão. Chegou uma galera bacana, falei, mano, canal de Assassin's Creed, e tô assim até hoje. Essa aí é uma breve história de como eu comecei a jogar até a criação do meu canal, mano. Curiosidade pra vocês. Inclusive, talvez eu cite isso um pouco mais ao longo do cast, mas, cara, real, o canal do Dark é muito bom de conteúdo, velho. Tipo, ele aprofunda muito na lore. Tem muita coisa que eu não entendia da lore, que pra me preparar pra esse cast, sem brincadeira, eu foi assistindo os vídeos do Dark pra poder me preparar, velho. E ainda tem muito conteúdo, cara, que eu tenho muita vontade de gravar. Conteúdo, assim, de lore densa mesmo. Só que eu fico meio... não vou gravar agora, deixar pra gravar depois, porque é lore pesada mesmo, que eu acho que a maioria das pessoas não entenderiam, que é mexendo com multiverso, um monte de coisa. Mas eu ainda vou mexer nesses pontos aí, mais pra frente. Tem muita coisa legal pra falar. Né? O jeito que eu conheci o Assassin's Creed, eu comecei a jogar pelo 2. E honestamente, foi numa época que eu era cagão pra jogo. Eu tinha medo de alguns jogos. É sério, eu ficava um pouco medo, mas eu já tinha ouvido falar do Assassin's Creed e eu comecei pelo 2, tanto que eu aluguei o 2 numa loja aqui de Goiânia chamada Matic Games, que eu alugava jogo lá. Pegava jogo lá final de semana, acabei criando esse costume, eu zerei muita coisa em final de semana, por isso que eu fiquei bom em zerar jogo rápido. Eu tinha um final de semana. Cara, você desenterrou, mano, um livro de memória agora na minha cabeça aqui, velho. Memórias. Que isso, mano. Isso vai ficar para outro podcast para mais histórias, mas é o seguinte, eu já conheci Assassin's Creed antes do 2 no 1, mas de um jeito meio inusitado, por causa que eu assisti, acho que era no Multishow, um programa lá que ele falava de jogo, essas coisas, de vez em quando lá, e tinha aparecido Assassin's Creed lá. Então, primeira vez que eu ouvi falar foi no Multishow, ou alguma coisa assim. Ou era Multishow ou MTV, alguma coisa assim. Eu não lembro qual que era agora. Mas eu ouvi falar de Assassin's Creed primeiro lá, que foi falando lá, tipo, jogo de mundo aberto, que você é o assassino Altair, um negócio assim. E essa é a minha lembrança mais antiga, assim, do Assassin's Creed. Aí eu peguei pra jogar, foi no 2, eu acabei gostando. Fiz amizade também, que nem o Hilária, você gosta disso? Com gente. O Luigi é um deles. O online do Brotherhood, vamos dizer que, assim, foi o que aproximou muito a amizade minha com a do Rocket. Eu também joguei muito o online do Brotherhood e o do Revelations. E a partir do 2 eu viciei geral, eu joguei muito os Assassin's Creed principais. Eu fiz pré-venda de alguns. Platinei 2, não me arrependo, ainda mais eu platinei o Revelations e o Origins. Me diverti pra caralho. O Crazy, o Black Flag, o Grace eu não platinei, mas, meu Deus, foi muito bom de jogar. Joguei também um pouco do PS Vita, tanto que eu vendi pro meu PS Vita pro Luigi, ele tá também com o jogo, então ele pode experimentar isso. Mas essa foi mais a minha relação mesmo com Assassin's Creed. Criei amizades com ele, conheci de um jeito meio inusitado e comecei a ter mais coragem pra jogar as coisas. Aí Luigi tá mostrando o Liberation que eu vendi junto com ele, na capinha ainda por cima. E eu joguei muito online do Brotherhood e Revelations. Tanto que foi a partir do Revelations que começou a dar um problema com as minhas PSN, por causa que a minha PSN era europeia, por causa que eu tinha colocado pra ser de português, mas eu não sabia na época que era português de Portugal. Aí, quando eu fiz pré-venda, o código era para PSN americana. Então lá vou eu criar uma conta americana. Aí mais pra frente eu fiz a mesma burrice, acho que foi com o Unity, alguma coisa assim, que para eu jogar as coisas
precisava pagar a Plus, e para pagar a Plus não tinha cartão para isso. Então, eu tenho uma conta europeia, americana e brasileira por causa de Assassin's Creed. Pra você ver o tanto que Assassin's Creed movimenta o mercado de games, né? Só de PSN é 3. O Rocket falou aí do online do Brotherhood, cara. Tu me desencadeou uma memória muito legal. Que foi eu descobrindo que o Brotherhood tinha online, né? Eu entrei lá, eu pensei, cara, é agora que eu vou fazer parkour pelos telhados com meus amigos. Vai ser incrível, porque eu tinha uma galerinha ali do Red Dead Redemption Online, né? Fiz muita amizade com o Red Dead Redemption Online. Falei, vou convidar essa galera pra fazer parkour pelos telhados comigo. Quando eu entro lá, aparece a porcaria de uma bússola embaixo. Um monte de gente se matando, um monte de NPC tudo igual. Eu tentava fazer parkour, mas os caras me matavam. Não entendi nada, cara. Fiquei totalmente perdido com aquilo online. Não entendi o conceito. Porcaria nenhuma. Eu falei, mano, isso aqui é horrível. Terrível. Eu era criança, uma criança meio burra, né? Não conseguia entender nada. Eu falei, mas isso aqui é horrível, eu vou fechar e voltar a jogar o Red Dead. Nunca mais encostei nenhum online de Assassin's Creed. Só depois que eu fui entender que aquilo é um pique-esconde, mano. Sensacional. E acho que a gente pode começar a conversar sobre a franquia ali, sobre o primeiro jogo. O suposto novo Prince of Persia, não é mesmo? Isso acho que vale comentar como a franquia Assassin's Creed começou como um novo jogo da franquia Prince of Persia, que também é da Ubisoft, principalmente com sucesso por conta do Sands of Time, que inclusive é um ótimo jogo, e que tá tendo remake agora, né, de novo. Então, Assassin's Creed começou como um novo jogo dessa franquia, porém foi crescendo e foi se distanciando das premissas originais de Prince of Persia, e aí se tornou um projeto à parte que hoje em dia é muito maior que Prince of Persia. Apesar de que Prince of Persia teve um retorno esse ano também com um ótimo Metroidvania, mas isso é um assunto para outro cast. Que eu até lembro de, na época do primeiro jogo, ter muita revista, eu acompanhava muita revista de videogame na época, assim, tinha uma coleção bem grande, de as pessoas falando sobre Assassin's Creed, e como ia ser revolucionário, o mundo aberto, a liberdade de exploração, e essa camada nova, ou essa abordagem nova, no caso, de um stealth, só que aquele stealth social, né, de tu usar as pessoas, o ambiente claro pra poder se misturar no meio da multidão. E foi um jogo muito impactante pra época. Em 2007 a gente tem um ano muito bom pra videogame, e ali começa a franquia Assassin's Creed, que hoje em dia tomou conta do mercado, né? Exatamente. O primeiro Assassin's, pra cada um desses casts que a gente tá gravando, eu vou zerar um da era, vou rejogar um da era. E o que eu rejoguei dessa era foi o primeiro Assassin's Creed, que de todos desses foi o que eu menos joguei. Eu acho que eu tinha jogado só uma vez, diferente do de PSP lá, com o Altair, mas o originalzão eu tinha jogado só uma vez. E, cara, eu tava até falando isso, acho que foi um dia antes da gravação com o Dark, o tanto que esse jogo ele envelheceu bem, porque comparado a outros jogos até da própria Ubisoft, mas a Ubisoft ela tem o costume de fazer jogos atemporais, seja porque ela recicla mecânica, seja porque realmente é um jogo muito genial. Eu queria até que tu explicasse melhor depois, porque quando tu me falou isso, cara, eu pensei, mancho, pra mim o Assassin's Creed 1 foi o jogo que envelheceu pior de todos os jogos da franquia. Então eu tô muito ansioso pra ouvir aí o que você tem pra dizer sobre isso. Eu acho que, tipo, ele é eu acho que o acesso a ele foi o que pior envelheceu. Eu acho que, tipo, ele é o que se tornou menos acessível dos jogos, o primeiro Assassin's Creed, mas eu acho que em envelhecimento de mecânicas, de gameplay, cara, a gente tá falando de um jogo de 2007. 2007 é o quê? É antes de GTA 4. A gente tá falando de um jogo que é mais ou menos da mesma época do primeiro Infamous. É tudo jogos que envelheceram mal. Cara, não tinha... Acho que tava saindo o primeiro Call of Duty Modern Warfare, né, nessa época. Ou seja, é um jogo antigo que hoje, quando você joga, você não sente essa mecânica datada, essa mecânica travada que era normal em jogos dessa época. Por exemplo, você pegar um GTA San Andreas comparado com o GTA V, tem um pouco de sensação de travada, apesar de San Andreas ter sido outro jogo que envelheceu muito bem. Mas o problema do primeiro Assassin's Creed, que eu acho que é um problema sério dele, é que ele não é acessível. Hoje, para você jogar ele oficialmente, né, no caso, seria só pelo PC
ou se você tiver um PlayStation 3, que é a plataforma que pior envelheceu o acesso, ou um Xbox, aí você pode jogar pela retrocompatibilidade do Xbox 360, ou pelo PC, que é uma versão bugada pra cacete pra você dar conta de jogar, porque você tem que resolver um monte de bug. Isso sem falar de que é o único jogo sem legenda nenhuma, né? Porque a partir do 2 ainda tem uma legenda em italiano, inglês e uma outra língua lá que eu esqueci. Inclusive, uma curiosidade bem interessante, cara. A Rebeca, né, que é a amiguinha do Desmond do Dia Moderno, ela diz que o Assassin's Creed 1 só não tem legenda porque não tinha uma feature de legenda no Animus. Ela botou isso no Animus do Assassin's Creed 2, tá ligado? Cara, isso é genial. Ela falou, acabei de botar a legenda aqui pra nós. Foi muito legal, mano. Isso é genial. Mas realmente foi um negócio que eu acho que ofusca a genialidade que esse jogo tem, cara. Porque a história dele, eu tinha esquecido tudo que a história dele é boa. As mecânicas dele, apesar dele ser um jogo muito repetitivo, de tipo, como é que é a gameplay média de Assassin's Creed 1? Você chega numa cidade, rouba a bolsa de alguém, espanca alguém, e escuta a conversa de alguém. Pronto, aí você ganha acesso pra liberar a missão de assassinato, né, do alvo que você tem que matar. E é isso, aí você mata o alvo, a cidade inteira fica querendo te pegar, você se esconde na base dos assassinos da cidade e volta lá pro Al-Mualim. Inclusive, até o Assassin's Creed Mirage, ele foi o único jogo da franquia onde você realmente tinha uma rotina de assassino. Ele e um pouquinho o Assassin's Creed 3, que é justamente isso que tu falou, investigar, planejar e ir atrás do alvo. Todos os outros Assassin's Creed são bem diferentes. Sim. O mais que aproxima disso é o Mirage e o 3. Sim. Isso eu achava muito legal no jogo. Mas mesmo e talvez seja por isso também, porque é uma mecânica, uma ideia que vai se repetindo, né, nos jogos seguintes. Não em todos, mas a gente tá falando de o primeiro jogo da franquia, depois o primeiro da primeira mudança que teve na franquia, mudança grande que teve na franquia, e a gente tá falando do último jogo que lançou, né? A gente tá gravando esse episódio antes de lançar o Assassin's Creed Shadows, então o último que lançou foi o Mirage. Ou seja, são mecânicas que não envelheceram porque não parou de usar, não acharam uma mecânica melhor. E sem falar que o Assassin's Creed, ele ditou o que é um jogo de mundo aberto. Foi o primeiro jogo da Ubisoft a incorporar aquele esquema de Ubi-Tower, de você escalar a torre para poder visualizar um mapa, liberar o mapa e conseguir as missões que você tem que fazer. E também, junto com Batman Arkham Asylum, City e Arkham Knight, foi o jogo que deu conta de mostrar que você consegue fazer um combate com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Que antes era difícil você conseguir fazer isso numa mecânica que fosse legal de se jogar. Agora no Assassin's Creed e no Batman surge essas mecânicas de contra-ataque, né? Que consegue facilitar um pouco isso e entra aquela coisa do Assassin's Creed que você pode entrar no modo tanque e levar, sei lá, 30 pessoas de uma vez sem nenhum problema. E No Assassin's Creed era bem mais realista, né? Não tinha aquele bagulho de tu apertar X e deitar 15 pessoas. Tem que ir um por um. Mas ainda assim era possível. E por mais que a Ubisoft tenha pensado em formas melhores para trabalhar o combate mais pra frente, ainda assim é um estilo de combate que é utilizado em vários jogos até hoje, né? O Batman Arkham Knight usa um combate parecido. Os jogos da série do Assassin's Creed também ainda até hoje usa combates parecidos, de você ter várias pessoas numa tela e você ter que lidar com todas essas pessoas. Ou seja, é um jogo que ditou o que iria ser boa prática de game design, principalmente para mundo aberto, que é utilizado até hoje. A Ubisoft ela usa essas técnicas de mundo aberto até hoje, com o Far Cry, com a própria saga Assassin's Creed, com o Watch Dogs, ou seja, é por isso que eu falo que o primeiro Assassin's Creed ele não envelheceu mal, mas eu acho que o acesso a ele envelheceu muito mal. Eu entendi o que tu quis dizer, tu tá se referindo mais a gameplay, né? Isso. No caso, quando eu falo que ele é o que envelheceu pior, o que mais envelheceu, é se referindo a, óbvio, ele foi o primeiro jogo da franquia, que aquilo ali era um teste da Ubisoft, né? Eles não sabiam se a franquia ia ser um sucesso absoluto pra investir horrores nela. Então, o mundo aberto dele é mortíssimo, só umas bandeirinhas enfiadas lá não sei aonde, junto com uns guardinha totalmente avulsos por aí, que depois os desenvolvedores disseram que eles tinham planos de caça, eles tinham planos de materiais pra vender nas cidades, eles tinham um plano absurdo naquele reino do Assassin's Creed 1 que é completamente morto, pronto, que só serve pra tu andar de cavalo de uma cidade pra outra. Pronto, eles tinham um plano parecido com o do Assassin's Creed 3, que é o reino do Assassin's Creed 3, também tem a fronteira, né? Pronto, eles queriam fazer algo parecido com aquela fronteira. Quando eu falo que ele é bem limitado e que envelheceu mais, é mais no sentido
tanto do mundo aberto dele, quanto das missões dele, que são extremamente repetitivas, quanto principalmente a progressão. Cara, o que tu faz ali em 2 horas de jogo é dali até o final a mesma coisa, né? Investiga, e esse é o grande problema, porque no Mirage você também investiga, planeja e mata. Só que o legal é que o Mirage, como é um jogo mais recente, você investiga de 300 maneiras diferentes. Assassin's Creed 1 você só tem pouquíssimas maneiras de investigar. Você investiga lá das mesmas maneiras de sempre, planeja e mata. Mas em relação à gameplay e à história, realmente, é um jogo atemporal. A gameplay dele é deliciosa e a história, meu amigo, aquela história ali me fez pensar mil chapa. Nunca tive acesso a ela porque eu não sei inglês. Mas lendo o livro do Cruzada Secreta do Assassin's Creed 1, cara, eu passei um tempo ali na varanda olhando pro céu. Será eu mesmo? Será que tudo não é verdade? Será que eu transcendi aqui? Sensacional, cara. Eu queria adicionar também que é tipo o Assassin's Creed 1, que eles tinham muito plano assim, mas também tem umas coisas que ficou mais ou menos. É em questão também das bandeiras, porque até hoje ele é meio que infame por causa disso, que é as infames bandeiras colecionáveis do Assassin's Creed 1. Tu é doido, mano. Pegar aquelas bandeiras é difícil, cara. Acho que, tipo, difícil é uma coisa, mas chata é outra. Eu acho que elas são mais chata que difícil. Dificilmente chata. Exato, é tipo, ela ficou conhecida até hoje por causa disso, é tipo... E até mesmo acho que o 2 também tem um pouco disso, que é as penas do Petrúcio, né? Mas isso é uma outra... Daqui a pouco a gente fala. Assim, eu diria que a franquia ficou muito conhecida por isso, né? De tu abrir o mapa e ter 1 milhão de pontinhos de coisas pra fazer e por aí vai. E ainda assim, hoje em dia a gente vê como alguns jogos estão tentando se distanciar um pouco mais disso, né? Tentar criar um mundo aberto um pouco diferente, de uma forma mais interessante. E até isso acaba também respingando no Assassin's Creed. Mas quando a gente for falar dos mais recentes, aí a gente aborda um pouco mais esse assunto. Agora, essa fórmula do Assassin's Creed 1... ela foi algo que na época me chamou bastante atenção, assim, de como ele traz muita coisa nova num período em que a gente tava talvez ainda aprendendo a fazer jogo de mundo aberto, a gente tava aprendendo a consumir, de cara, como é que a gente vai fazer essa parte de exploração, como é que isso vai ficar interessante. E por mais que eu concordo com o Dark de que a parte da estrutura de missão ela é muito repetitiva, e eu inclusive demorei pra conseguir zerar o primeiro jogo, porque eu joguei ele pós o 2, então foi um retrocesso, entre aspas, assim, de jogar o primeiro. Eu acho que era o que eu dava de fazer no momento, em 2007, porque a indústria tava ainda aprendendo em como fazer um jogo de mundo aberto, e o grande atrativo dele de ser o parkour, e que o mundo aberto, ele é quase um parque de diversões, um playground pra tu conseguir, tipo, sair correndo, escalar e por aí vai. Isso foi tão diferente na época, porque a gente tem em Prince of Persia o parkour, mas ele é mais limitado, ele é mais nos trilhos, assim, né? Então, o príncipe no Prince of Persia, ele é mais linear, ele consegue, tipo, andar em montes específicos. No Assassin's Creed, não. Desde o começo, a premissa foi, cara, sobe onde você quiser, só vai, assim. Então eu acho muito interessante como a franquia, ela desde o começo chama muita atenção por conta disso. E também um outro ponto que é muito forte até hoje é esse embasamento histórico, né? E isso foi um grande chamariz pra mim também, de pegar, de ter esse lado, primeiro, da história do presente, que a gente acompanha a história ali do Desmond, com todas as partes diegéticas de ele entrar nas memórias genéticas, né? Que ele assume o papel do Altair e por aí vai. Mas como até o Dark comentou, de como a desculpa de não ter a legenda tá intrínseca dentro da narrativa. Os caras mexem tudo culpa no Animus, cara. Tudo. Sim. Tudo é bug no Animus. Então é muito foda esses momentos e como tudo ali tá ligadinho. E ainda assim são jogos muito legais pra tu poder meio que explorar esses períodos históricos diferentes, né? E eu lembro que na época a gente sempre ficava se questionando de nossa, onde vai ser o próximo Assassin's Creed, onde ele vai passar, qual período histórico. Brasil, então isso é muito legal. No Brasil, cadê o Assassin's Creed no Brasil? Cara, e o que tu falou aí sobre o mundo aberto, se vocês pararem pra pensar, o Assassin's Creed 1 é o jogo mais linear, mais próximo de ser um jogo linear que a gente tem na franquia. Porque ele é quase 100%, quase não, quase 100% focado na narrativa e no enredo. Ele só é mundo aberto porque tem o parkour. Se não tivesse parkour, ele não seria mundo aberto. Porque os caras pensaram, período histórico, a gente tem uma mecânica incrível de parkour. Que tal a gente fazer um jogo que a gente explora o período histórico podendo escalar em literalmente qualquer lugar? Aí os caras falaram, ótima ideia, bora meter mundo aberto com parkour aqui. E aquelas bandeiras, muito obrigado meu amigo Rocket aí por me lembrar das bandeiras. Cara, embora elas sejam chatas pra caramba e muito repetitivas,
foi graças a essas bandeiras aí que eu conheci partes do mapa que eu nunca iria visitar se não fossem elas. Então, eu conheci uma fortaleza de uns bandidos lá no fim do mundo, que eu só fui lá porque tinha essas bandeiras, né? Então, tem o lado bom das bandeiras, embora elas sejam chatas pra caramba, né? Uma das coisas mais geniais que a franquia conseguiu adicionar foi toda essa lore do Animus em si, porque com isso eu consigo trabalhar todo o game design baseado em cima do Animus, ou seja, eu consigo limitar onde é que o jogador consegue ir, onde é que o jogador não pode ir, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, mesmo eu dando liberdade para o jogador poder desafiar as regras do jogo, e ainda eu coloco tudo a culpa no Animus, porque eu consigo ter telas de, você falhou na missão, ter telas, você não cumpriu a missão do jeito que a história pedia, você adiciona essa liberdade a mais, só que com o Animus, a Ubisoft dá conta de dosar o que o jogador precisa fazer para conseguir avançar na história. Cara, foi a receita de bolo perfeita para a franquia, que é mundo aberto, trabalhar eventos históricos, né, épocas que tem muita história para se contar, e que é o Animus, que é onde você consegue limitar toda essa gameplay. Foi a receita de bolo perfeita pra Ubisoft criar uma franquia de sucesso, basicamente. E o mais incrível é que isso tudo foi em um jogo, cara. Tipo, não foi adicionando, né, em vários jogos, né? Não foi adicionando novidades em vários jogos. Tanto que é uma das críticas que hoje tem na franquia, né? Que é meio que cada jogo que lança é meio que mais do mesmo. Mas é porque muito do que dita a série, do que faz a série ser boa, já tava lá desde o primeiro jogo. Que volta no meu argumento. O primeiro Assassin's Creed foi um jogo que envelheceu que nem vinho, cara. Pô, e um elemento, a gente falou sobre torre, a gente falou sobre parkour, mas um elemento que eu queria muito puxar rapidinho, que tá presente em todos os jogos, e é também a marca da franquia, é a própria Hidden Blade, que eu acho, até hoje, mas na época foi explodir minha cabeça, que é um conceito tão foda, tão divertido, de ter essa manopla que tem a faquinha ali no pulso, e que tem todo também a parte do juramento, né, que o Atari faz e perde o anelar. Então eu acho tão foda essa arma, e como ela vai também mudando em cada jogo. É uma mais um que eu já vi em questão de jogos, né, que é, você vê uma Hidden Blade, você já reconhece, é Assassin's Creed, ficou a marca registrada do jogo. Foi a Hidden Blade, o capuz e a águia. Eu acho que são as 3 marcas principais de um Assassin's Creed. Não, o capuz e o feno. É o feno. Feno não pode faltar não, cara. Mas você falou que tá em todos os jogos da franquia, tem um jogo que não tem a tal da Hidden Blade, né, velho? Que é o Odyssey. Mas tirando isso, todos os jogos realmente tem a Hidden Blade. Pior que verdade. Mano, e como o meu amigo Luigi tinha falado aí, cara, esse negócio de Assassin's Creed pegar o Animus e usar como pretexto e explicação pra coisas de dentro do jogo é simplesmente genial, não vi em praticamente nenhuma outra franquia. Coisas que eu acho muito importante de comentar aqui, que pode ser que alguém não saiba. Cara, o mapa que a gente vê no jogo, o Desmond também vê, ok? A vida do Altair não é a vida do Altair. Aquela barrinha de vida é uma barra de sincronização do Desmond com o Altair. Então, se o Desmond fizer algo que o Altair não fez, se o Desmond tomar algum tapinha que o Altair não tomou, se o Desmond cair na água que o Altair nunca caiu na água na vida dele, parece, ele vai perder barra de sincronização. Então, até a barra de vida, mano, os caras se preocuparam com isso. E aí alguns fãs, muito interessante isso, cara, isso é muito legal. Alguns fãs pegaram essa lore de, peraí, se a barra do Altair é uma barra de sincronização, e se o Desmond tomar um tapinha ele perde a barra de sincronização, então significa, logo a gente pode concluir, que o Altair matou todos os 9 alvos e o seu mentor sem ser tocado durante o jogo, tá ligado? Porque se ele for tocado ele perde a barra de sincronização, significa que ele não tomou aquele tapa. E aí o pessoal fez essas teorias, fala que ele é o melhor assassino por conta disso, porque é o que tá na lore, né? Na lore, realmente, o Altair não tomou nenhum tapa durante a jornada dele no jogo. Porque no livro ele toma, mas no jogo não. Cara, verdade, né? Já tinha parado pra pensar nisso aí? Não tinha parado pra pensar nisso, realmente.
O Altair acabou de subir muito no conceito. Não, mano, eu já vi muito aqui naquelas batalhas. Ezio contra Altair, força, velocidade, inteligência, tá ligado? Aquelas batalhas de TikTok. Aquelas coisas boas, né? Exatamente. Bom, o pessoal dos comentários tudo argumenta. Não, o Altair é muito melhor porque ele não tomou nenhum tapa na sua jornada. E é por conta disso, cara, por conta da barra de vida aí. O cara é tipo o Goku instinto superior, mano. O cara é a prova de tapa, velho. E a jornada do Ezio começa com ele já levando uma pedrada no lábio. Exatamente. Porque se você parar pra pensar, mano, a jornada do Altair foi toda no stealth, né? Praticamente. Sim. Então ele não foi visto. Mas posso dar 1 ponto pro Ezio? Pode dar até 2 pontos pro Ezio. Na verdade, só 1. Ele ainda tem o dedo. Ah, é verdade. Mas ele não tem o dedo por conta do Altair, né? É. Não, é por causa do Da Vinci mesmo. Ah, não, pera, mesmo. É por causa do Altair. Lembrei, do Altair. Não, mas mesmo. é por causa do Altair ou por causa do Da Vinci? Porque o Altair fez isso olhando a maçã do Éden, vendo o futuro, vendo o Da Vinci fazer. E colocou no Codex. Não, pô. Então foi o Da Vinci ou foi o Altair? Foi o Altair, ele usou a maçã do Éden, ele viu lá uns bagulho muito louco, ficou muito inteligente. E ele trouxe várias reformulações pra Irmandade. A Hidden Gun que o Ezio usa, aquela pistola, a lâmina de veneno, tudo que vocês puderem imaginar aí foi o Altair que deu o upgrade no Ezio, né? Então o Ezio só é forte daquele jeito por conta do Altair que escreveu tudo no Códice. Aí depois de muitos anos, depois de muitos séculos, o Códex dele foi encontrado pelo Ezio, deu lá pro nosso amigo Leonardo da Vinci. Leonardo, olha, esse vagabundo aqui, séculos antes, fez você não querer perder seu dedinho, então deixa eu fazer aqui. Ele ajeitou a lâmina e pimba, não precisava mais cortar o dedo. Então foi o Altairzão, cara. O cara é brabo. Mas já que a gente tá entrando na história, eu queria também citar uma outra coisa que virou moda também na franquia, que eu acho divertido demais, que é ter a presença de figuras históricas, né? Não só personagens históricos, mas situações históricas, né? No caso do Assassin's Creed, a gente acompanha por dentro da cidade como é que a cidade se preparando para mais uma cruzada, seja pelas conversas que tem nas ruas, pelos... Esqueci como é que é o nome do cara que fica lá falando na frente da igreja, quando eles estão tentando recrutar pro Saladin, para poder recrutar para defender os árabes na cruzada que o Ricardo Coração de Leão tá trazendo. Isso tudo você tá no meio disso, você acompanha isso. Tipo, essa ambientação da cidade, você se sentir na época mesmo, foi algo que começou no jogo também, que é outra coisa que mostra porque que o jogo não envelheceu praticamente nada. E uma das coisas que eu acho interessante também no primeiro jogo, que até hoje tem alguns detalhes que não são incorporados nos outros jogos e que tem algumas mecânicas secretas também nesse jogo, né? Mesmo que tu comentou com a gente algumas curiosidades enquanto a gente falava sobre a pauta e tal. Cara, uma das 3, na verdade é as 3, mas especificamente a terceira que eu ainda vou mencionar, eu não entendo de forma alguma, e provavelmente vocês também não vão entender, por que a Ubisoft nunca mais usou em nenhum outro jogo da franquia. A primeira mecânica secreta que é incrível no Assassin's Creed 1, que eu não sei se é um bug, provavelmente deve ser, ou não sei, é a mecânica de medo. Que, cara, se você assassinar uma pessoa, depois os ouvintes testem aí no Assassin's Creed 1 de vocês, isso é muito irado. Você lá tá com a sua Hidden Blade, tem um grupo de guardas. Você assassina um guarda. Pronto. Vamos dizer que são 4 guardas, você assassinou um. Um dos outros 3... vai tomar um susto, vai abaixar a guarda e ficar com medo. Nessa hora que ele abaixar a guarda, mano, corre pra ele com a tua Hidden Blade e assassina ele. Na hora que tu assassinar ele, um dos outros 2 que sobraram também vai abaixar a guarda e vai ficar com medo. Tu vai com a tua Hidden Blade e assassina ele. Macho, se tu masterizar essa porcaria, se tu ficar bom nisso aí, tu consegue deitar uns 9 seguidos com a tua Hidden Blade, os caras nem encostam em tu, sai todo mundo deitando. Essa aí é a primeira mecânica e é irada demais. Pouquíssimas pessoas conhecem ela, né? Cara, eu descobri essa mecânica rejogando o Assassin's Creed agora pra gravação desse cast. Cara, mudou o combate desse jogo de um jeito, mudou da água pro vinho o jogo. Aham. É muito irado, velho. Cara, eu me senti um deus, velho, nos combates do jogo, mano. É muito legal. Aí também tem essa mecânica. Também tem o Vault, que depois vocês têm que testar, cara. O Vault, ele é uma delícia.
que é uma mecânica exclusiva do Assassin's Creed 1 praticamente. Os outros jogos, eu não lembro se tem, eu já vi um cara tentando fazer no Black Flag, eu acho que ele conseguiu, mas é muito mais difícil. No Assassin's Creed 1 é realmente uma mecânica que você pode usar, provavelmente um bug que os caras também não corrigiram, que nem esse do medo. Eu acho que o medo não foi proposital, assim como o Vault. O Vault, cara, se você segurar o botão de correr e o de agachar enquanto você passa por 2 vigas, o Altair consegue pular na viga já deslizando e passando por debaixo dela. Cara, isso é uma mecânica incrível pro parkour, depois vocês pesquisam aí, VAULT, Assassin's Creed 1, que deixa o parkour sensacional e também não existe praticamente nenhum outro jogo da franquia. E a terceira mecânica que eu falei, que eu não entendo de jeito nenhum, como não tem nenhum outro jogo da saga, que eu não sei se vocês aqui presentes sabem que ela existe, que são os planos do Altair para matar os seus alvos. Vocês já viram isso? Os planos dele desenhados? Ah, não. Então peraí. Cara, se vocês nunca viram... Nossa. Não tô ligado também. Não. O jogo de vocês vai mudar para sempre. Porque é o seguinte, quando você chega... Isso, cara, eu quando descobri isso, que é uma mecânica muito secreta, o Assassin's Creed 1 pra mim mudou pra sempre, que é o seguinte, não tem as investigações que a gente faz nas cidades, né? Todo mundo conhece as investigações e tal. Não sei se vocês sabem, mas se você entrar no menu do jogo, ir lá no DNA, na sincronização, e abrir a parte da memória que você tá investigando, você consegue ler os documentos que você roubou dos caras. O que você investigou, as conclusões do Altair, o que é que ele tá pensando, o que é que ele tá raciocinando naquela missão. E tem alguns documentos que você rouba que o Altair faz um desenho, e fala, cara, com certeza os guardas estão posicionados aqui, então eu preciso entrar por aqui. Aqui eu vi que tem uma rota de fuga, um cara me informou que tem uma escada aqui pra fugir pelo telhado. Mano, o cara começa a desenhar e você, como jogador, antes de uma missão começar, você pode abrir esses mapas dele e bolar a sua estratégia. Cara, eu vou entrar por ali onde ele desenhou, vou matar esses arqueiros que ele falou. Meu Deus. E aí você consegue fugir por onde ele falou também, tudo desenhado nos planos dele. Tem uma missão, não sei se vocês vão lembrar, que é uma muito específica e esses planos dele são vitais nessa missão. Que eu não sei se vocês estão ligados, mas é uma missão que vários caras se vestem igual. Todos eles se vestem iguais, com a mesma roupa e você precisa matar o certo, né? Vocês perguntam, pô, como é que eu sei que é o certo? Eu tenho que matar todos eles? Não, nos planos do Altair, ele mostra lá no desenho a localização do cara certo. Aí você tem que abrir lá, investigar junto com ele. Quanto mais investigações você fizer, mais ele vai desenhar os planos corretamente, você vai ter mais informações sobre os alvos. Cara, isso mudou tudo no jogo quando eu descobri isso. Eu rejoguei o Assassin's Creed 1 lendo os documentos. Acabou, filho. Eu montava lá minhas estratégias tudo bonitinho, saltava por uns cantos que eu nem sabia que tinha. E isso nunca mais voltou em nenhum jogo da saga, esses desenhos. Nunca. Nem no Mirage, que foi o jogo que se inspirou no Assassin's Creed 1. A maioria das pessoas nem sabe que existe. Depois entrem e testem, mano. É sensacional, muda tudo, cara. Os diálogos do jogo eu sei que eles mudam, dependendo da investigação que você faz. Se você faz só as 3 que precisa, e dependendo das investigações que você faz, é um diálogo. Se você varia um pouquinho, muda os diálogos também. E nos diálogos eles dão também algumas dicas. Ah, foge por tal lugar. Ah, vai pra tal lugar. Ah, entra por tal lugar e tem uma escadinha em tal lugar lá pra você fugir e tal. E tem essas dicas nos diálogos, mas desse de você ler os planos eu não sabia, cara. Cara, pois depois entra no Assassin's Creed 1, que a tua visão sobre o jogo vai mudar completamente. Isso é uma delícia. Eu esperava ver em todos os outros jogos, mas não tem mais nenhum. É incrível, sensacional. E essas são as 3 mecânicas secretas aí que tem no primeiro jogo. Eu tô rebaixando o primeiro Assassin's Creed pra testar. Não, eu vou te mandar aqui no... Se quiser dar uma pausa aqui do nosso Cara Amigo Podcast, que eu tenho que mostrar isso pra vocês. Esse vídeo já tem até a minutagem pra tu ver. Por favor, todo mundo veja, porque isso é uma delícia, cara. Olha isso, cara. Cara, isso é incrível. Que isso, mano. Tem tudo certinho, velho. Tem até o caminho que tem que seguir. É o Altair planejando. Que foda. Meu Deus, que legal. Mano, o jogo mudou isso completamente. Tem todas as missões, ó. Ó, o cara aí do vermelho, né? Os carinhas vermelhos, aí ele tem onde é a localização dele. Então, foi essa missão que eu acompanhei, foi pelos diálogos. Eu não sabia que tinha os planos, cara. Pois é, mano, muda tudo. Do Garnier de la Cruz, ele mostra a localização dos doentes, as escadas pra fugir, ó. Cara, surreal. Tu é doido? Não, você... É por isso que eu falei lá no início, né? Cara, o Assassin's Creed 1, você é realmente a rotina de um assassino. Nos outros jogos, você tem uma história bem mais pessoal. Ah, é minha vingança. Ah, mataram o pai da minha namorada. Ah, eu quero proteger a minha aldeia, embora o Assassin's Creed 3 seja muito de assassino também. Mas o Assassin's Creed 1 não tem isso, cara. O Assassin's Creed 1 é você, que é um iniciante porque foi rebaixado, você precisa recuperar a sua honra destruindo alvos, não seus inimigos mortais. Só o Robert de Sable que tem alguma coisa contra o Altair.
todos os outros são apenas alvos. Você tá fazendo o seu trabalho, investigando, caçando e matando. Aí você monta esses planos. Mano, você se sente um assassino mesmo. É incrível, mas só isso que eu queria dizer mesmo sobre o primeiro jogo. E agora que você citou sobre os alvos, cara, tem o tanto que esses diálogos não serem legendados faz falta. Porque, Nossa, cara, sim. tanto que essa história evolui à medida que você vai matando esses alvos. Eu pensava que o primeiro jogo que começou a te colocar naquele ponto de questionar de os assassinos estão certos, os templários estão certos, eu achava que o primeiro jogo a fazer isso foi o Assassin's Creed 3. Só que rejogando, e agora sabendo inglês, rejogando o Assassin's Creed 1, cara, cada diálogo com cada um dos alvos, quando você mata os alvos, é tão forte. É tão forte. Os diálogos do Altair com o Al-Mualim também é tão forte que, tipo, chega um ponto no jogo que o Altair, ele tá chegando no Al-Mualim, cara. Eles estão também buscando um mundo melhor. O que varia, então? Por que a gente tá contra ele se o nosso objetivo é o mesmo? E aí vai explicando as nuances entre as duas ordens também. E é onde entra a genialidade da história também desse jogo, de como ele vai evoluindo, tipo, de um jeito surreal à medida que você vai avançando. Tanto que o personagem cresce, o Altair cresce, o tanto que você começa a questionar se o Al-Mualim está certo, né? Se do jeito que o Al-Mualim está tocando, você começa a questionar se os objetivos que você está fazendo está certo. E é o que dá aquele... O finalzinho do caldo para deixar o jogo tão perfeito assim, tão atemporal como ele é, cara. Porque o jeito que o Altair é um personagem tão bom de ser aquela folha que você acha que é um personagem imutável, ele pega e muda pra virar aquela figura sábia, o mentor dos assassinos. Cara, o jeito que você vê isso se transformando no primeiro jogo é surreal, velho. Curiosidade pra vocês também, e linkando completamente com o que o Luigi falou, que é da história. Cara, o Altair, pra quem não sabe, foi o assassino mais jovem a chegar no cargo de mestre assassino. Ele foi o mais jovem. Não vou lembrar exatamente qual foi a idade, que foi 21 anos que ele chegou ao cargo de mestre assassino, foi bem cedo, porque pra quem não conhece a história dele, eu vou falar de forma bem curta aqui, tá? O pai dele morreu quando ele era bem criança, a mãe dele morreu quando ele nasceu, e ele foi adotado pelo Al-Mualim. Então ele sempre foi o preferido do Al-Mualim, sempre foi tipo um filho pra ele, entendeu? Ele sempre foi treinado e tal, o Abbas tinha até um pouco de inveja do Altair por conta disso. O seu favorito, o Al-Mualim, ele sempre foi seu favorito e tal. Também tem outros motivos do Abbas odiar ele, mas depois eu posso falar se vocês quiserem. Mas, cara, o Altair, graças a esse contato próximo do Al-Mualim, graças a muito treino e tal, ele conseguiu chegar a esse cargo. E ele era arrogante, muito arrogante. Porque como ele era o mais habilidoso ali de Masyaf, muito jovem, ele achava que já sabia de tudo. E sabendo de tudo, você se precipita, que nem quando a gente joga no primeiro jogo. No início do primeiro jogo, ele fica dizendo, cara, melhor você não me questionar, não. Bora fazer isso aqui. O cara, mas você tá quebrando os princípios dos assassinos. Ele, mano, eu tô além desses princípios. Porcaria de princípios. Se vai ajudar a gente a concluir essa missão, bora fazer quebrando os princípios mesmo, quebrando os dogmas. Só que depois, isso é porque você acha que tá acima do credo, né? Sua confiança, sua arrogância é tão alta que você acha que tá acima do credo que você pertence, por você ser tão habilidoso. E a gente não falou do Altair Chronicles, né? Mas a gente ainda vai falar mais pra frente. É no Altair Chronicles que a gente descobre por que o Altair tá com tanta raiva, assim, do credo, né? Que a namoradinha dele morreu porque os assassinos não ajudaram. Mas você acha que tá acima do credo e é isso. E aí o Al-Mualim te rebaixa, você volta ali um pouquinho a ser mais humilde porque tu se lascou, e você vai na missão de matar os 9 alvos. Por que o Altair muda na missão de matar os 9 alvos? Porque ele vai só pra se autopromover, só pra mostrar pro Al-Mualim que ele mudou. Só que, cara, ele só muda de verdade quando ele escuta dos alvos dele coisas que fazem sentido pra ele. Tipo, como assim esses caras que são templários, como assim esses caras que, na minha opinião, eram 100% vilões e eu defendo a razão, eu defendo a verdade, como assim esses caras estão falando coisas que faz sentido? Como que parece que o que eles falam é verdade, eu tô presenciando isso, a guerra realmente não vai chegar ao fim se não tiver controle, ordem, blá blá blá, né? Todo alvo que ele mata, os alvos genuinamente tirando o Malvadinho, né, que eu sempre esqueci, eu acho Saladin o nome dele, tirando esse cara, todos os alvos dele tinham plena convicção que eles estavam fazendo certo. E o Altair ficou, como assim esses caras acham que estão fazendo certo? E aí ele foi amadurecendo, ele foi ouvindo, foi plantando dúvidas na cabeça dele, ele foi questionando o Al-Mualim, esses caras estão tão errados assim?
Não parece que eles são tão vilões assim. Por que eu tô matando eles? O que é que eles têm em comum? O que eles estão falando parece que tem alguma coisa. E se você parar pra pensar, isso pouco a gente percebe também. No Assassin's Creed 1, os Templários e os Assassinos estão com os papéis trocados. Os Templários se referem uns aos outros como irmãos. Eles são meus irmãos. Essa é a minha irmandade, a Irmandade Templária. É verdade. E eles... Pode crer. Eles aceitam, os Templários do Assassin's Creed 1, eles aceitam mulheres como a própria Maria pra fazer parte. Os assassinos não aceitam mulheres. As mulheres estão lá no jardim dos assassinos pra gerar filhos. Mulheres não fazem parte dos assassinos. Os Templários são bem mais libertinosos, assim, em questão do libertário, sei lá, em questão dos seus membros. Já os assassinos é muita ordem, é muita regrinha, é um mentor que doutrina eles, que querem que pense igual, se não pensar é executado. Desde criança você vai ser assassino, desde criança você já aprende os dogmas e é isso. Então, cara, e uma coisa, Templários são irmandade, né? No Assassin's Creed 1 os assassinos são ordem dos assassinos. E ninguém se refere uns aos outros como irmãos, etc, só ordem. Então, o Assassin's Creed 1 ele é o jogo que apresenta pela primeira vez isso de os assassinos estão certos? Será que eles estão certos? Os Templários estão errados? Será que eles estão errados? Será que a gente está apoiando o lado certo mesmo? Será que esse lado assassino defende tanto assim a liberdade quanto ele diz que defende? Porque parece que os caras de lá querem ordem, mas os assassinos que colocam ordem dentro de si, a gente acredita que os seres humanos são livres para tomarem suas próprias escolhas, mas eu não me sinto livre para tomar minhas próprias escolhas, senão eu sou morto pelo meu mestre. Então essas são as dúvidas que vão ser plantadas na cabeça do Altair, e elas que vão fazer ele se tornar o maior mentor de todos, que vai ser o cara que vai mudar a Irmandade para sempre e vai colocar novas regras, vai mudar tudo, e a gente vai pro Assassin's Creed 2 depois disso. É sensacional, a história do Assassin's Creed 1 é incrível, e é que nem o Luigi falou, mano. Legenda, Ubisoft, legenda essa porcaria aí pro pessoal entender essa história, mano. Pô, e podia relançar também aí pro Play 4, Play 5. Pô, seria Nossa, um remasterzinho ia ser bom. Um remake, talvez. Seria bom cara, demais. É um jogo que precisa muito de um... Cara, um remaster eu acho que já serve, porque o jogo ele não envelhece, cara. A Ubisoft tem a pachorra de lançar aquele remaster lixo lá do Assassin's Creed 3, cara. E o primeiro, velho, que é o que mais precisa, cara, que a história desse jogo é tão boa, velho, o jeito que o jogo funciona é tão bom que a Ubisoft não tem vergonha na cara de lançar um remaster. Cara, é um remaster só, velho, desse jogo, velho. Não precisa de refazer sprite, animação nem nada. Cara, pega aquilo, adapta pro Windows 11, pro Play 4, Play 5... Xbox One, Xbox Series e lança, velho. Pronto, mano, velho. Você vai ver o tanto que o primeiro jogo vai crescer em cima disso. Inclusive, tem pouca gente que sabe, mas existe uma outra versão do Assassin's Creed 1, que é a versão Director's Cut, né? Versão corte do diretor, que é a versão de PC. Sim. Onde tem umas missõezinhas a mais nas investigações e tal. Pena que não tem legenda, mas tem umas missãozinhas a mais ali. Foi a versão que eu rejoguei, inclusive. A primeira vez que eu joguei foi no Play 3, e aí agora pro Cash eu rejoguei no PC. Porque é o que meio que dá a melhor experiência, mas ainda se... Por exemplo, a frame rate mais alta, ele tem um pouco de dificuldade com isso, V-Sync, tem algum... Isso o jogo não envelheceu tão bem, mas a gente tá falando de um jogo que foi lançado originalmente, sei lá, pro Windows Vista, cara, ou seja, é muito tempo. Cara, quando a gente para pra pensar que esse jogo foi lançado em 2007, com um ano de lançamento de PlayStation 3, na verdade não tinha nem um ano, porque o PlayStation 3 já tinha lançado no final de 2006, ou seja, 6 meses de Play 3, já tinha esse jogo sendo lançado. A gente tá falando de um jogo que tava, sei lá, a 2, 3 anos de distância do lançamento de GTA San Andreas, cara. É um jogo de antes de GTA 4, antes de God of War 3, muito antes de The Last of Us sequer existir, tava começando Uncharted, cara, quando lançou esse jogo. Ou seja, a gente tá falando de uma joia rara, uma obra-prima que a Ubisoft chegou a fazer numa época que eles não tava nem dando tanta moral pra esse jogo. Tanto que, tipo, Beyond Good and Evil tava tendo muito mais visão interna, muito mais atenção interna do que o Assassin's Creed. Ele meio que foi um projeto à parte, usando parte da equipe do Prince of Persia aí, que foram ver depois que estourou, né, o primeiro jogo. E, cara, uma coisa legal de citar também, que é bem rápido que eu vou falar aqui, que foram só duas coisas que faltou de eu citar na história. Que, beleza, você vê ali o Altair questionando quem é assassino templário, beleza? Ai, meu Deus, quem tá certo, quem tá errado. Mas o ápice mesmo é quando você descobre que o Almoalin é o traidor. Por que aquilo ali é o ápice? Mano, o meu mentor tá agindo como templário. E aí, beleza.
É o famoso... cara, muito manjado isso aí. O traidor é o mentor, vale? Já vi em vários outros cantos. Mas por que em Assassin's Creed isso é muito mais da hora? Porque isso mostra o quão próximo um assassino tá de um templário. Os caras são muito parecidos um com o outro. Basta que um assassino perca a paciência que ele vira um templário. Acabou. Porque o assassino, ele acha que a gente vai chegar à paz, mas é com paciência, é confiando na liberdade de cada um. Algum dia vamos chegar ali na paz. Eles vão se desenvolver, vão amadurecer e pronto. Mas, cara, quando um assassino perde a paciência, ele quer que a paz chegue logo, ele vira o Al-Mualim. Ele começa a atacar as outras pessoas, puxar a maçã do tentar controlar tudo e agir como um verdadeiro templário. A gente vai falar depois que até o próprio Ezio no Revelations agiu como templário. Isso aí vai ser interessante falar também depois. E a outra coisa é um negócio do dia moderno, que pouca gente percebe também, mas o dia moderno do Assassin's Creed 1 é genial. Mas por que ele é genial, cara? Ele é tão chato. Porque ele faz um paralelo perfeito e foi proposital, porque depois os devs explicaram isso, do Altair com o Desmond. Porque o Altair, ele é livre para ir para onde quiser. Para onde quiser. Na vida dele ele foi livre. Mas mentalmente ele foi preso aos dogmas dos assassinos. E quando o Desmond entra no Animus, ele sente isso. Já o Desmond, ele foi rebelde. Ele saiu dos assassinos e é totalmente livre para pensar como quiser. Mas ele foi preso na Abstergo. Ele é fisicamente preso, não pode ir para onde quiser. Então você sai de um jogo, sai do outro, você investiga com o Altair dentro da simulação, você sai com o Desmond pra investigar a Abstergo, né, os PCs, essas coisas, falar com a Lucy. Então, mano, o Assassin's Creed 1 é magnífico, a história dele é muito boa. Só peca mesmo na repetitividade, mas o jogo, top. Um outro elemento que tá desde o começo também da série é essa parte meio sobrenatural que ele tem, né? Ele tem um embasamento histórico, como a gente conversou, mas desde o começo a gente também tem essa parte mais fantástica, como, né, o Dark comentou da Maçã do Éden. Enfim, isso nos jogos é até extrapolado pra, tipo, deuses antigos e por aí vai, mas a gente vai chegar lá com o tempo. Como você citou essa parte do Desmond, né, da diferença do Desmond com o Altair, ligado pelo Animus, voltando de novo à história do Animus, sobre como o Animus, até pra história, ele é uma peça tão importante, assim, né, o jogo inteiro se baseia no Animus, com essa grande descoberta que a Abstergo teve, de conseguir reviver memórias através do DNA, que aí eu acho que é tipo, o principal ponto de fantasia da franquia, apesar da franquia tentar ser ao máximo pé no chão, mas o grande ponto de fantasia que move a franquia inteira é isso, de que as memórias do seu antepassado são repassadas para você pelo seu DNA. E é onde começa meio que toda a história desse cara que é, pelo menos no começo da franquia inteira, ele é ele quem move os jogos, é ele quem decide o período histórico que vai rodar, que é o Desmond Miles, que, na minha opinião, é o personagem mais importante da série. Pelo menos pra esse começo, pra essa guinada, pra apresentar esse mundo pra gente. É isso, cara. Mais importante que o tablet do Assassin's Creed 4 não é. Poxa, eu não tanco aquele simulador de CLT, não, mano. O quadro é tão bom que eu esqueço aquela parte. A gente trabalhar. É, muito bom. Tem que trabalhar, mano. Tem que trabalhar pra pagar salário. Sim, cara, falando do Desmond, já citou o Desmond. Cara, é genial a maneira de como eles encontram o Desmond, né? É explicado nos próximos jogos. Na verdade, no Assassin's Creed 1 já é explicado que eles encontraram graças à carteira de motorista dele de motocicleta. Mas é muito legal você entender... Primeiro, você citou a lore das memórias genéticas, né? É legal assim, entender como que eles encontraram o Desmond de fato, que foi, mano, um bagulho assim, muito mais complexo do que vocês pensam, tá? Não sei se vocês sabem como que eles realmente encontraram o Desmond, foi com o Daniel Cross e tudo mais. E também é muito importante falar dessas memórias genéticas um pouco mais a fundo, que daqui a pouco eu falo. Primeiro, como é que eles encontraram o Desmond. Vocês lembram, não é querendo ir pro Assassin's Creed 2, uma pequena citação necessária. Vocês lembram que no Assassin's Creed 2 a Minerva diz: o resto é com você, Desmond Miles, e o Ezio fica: Desmond? O que é Desmond? O que é Desmond? Puta, essa parte é muito foda. Então, pouca gente sabe, sim, mas o Ezio foi depois lá no seu diário e escreveu. Ela falou sobre um tal de Desmond. Irmão, os assassinos guardaram esse diário do Desmond, ficou numa biblioteca lá na Rússia,
guardada pelos assassinos. E chegou um cara, um templário, muitos anos depois que era um traidor, ele era um assassino que virou templário nos dias modernos, chamado Daniel Cross, esse cara. Ele invadiu essa biblioteca russa dos assassinos e encontrou o diário do Ezio, e lá citava que eles estavam atrás do Desmond, né? Desmond, quem é isso? Não sei o quê. Nesse momento, a Abstergo pensou, pô, esse Desmond deve ser o escolhido, o cara mais importante, o maluco que a gente tá procurando aqui e não sabe o nome. Eles começaram a filtrar, a procurar em todos os lugares um homem chamado Desmond. E foi aí que eles encontraram, através de uma carteira de motorista, graças ao diário do Ezio Auditore com a mensagem da Minerva, eles encontraram um motorista de uma motocicleta chamado Desmond. Eles foram mais a fundo e viram que era realmente os caras que eles estavam procurando. E eles sequestraram o coitado que tinha fugido lá da fazenda dos assassinos, né? Então aí você fala, pô, cara, que lore incrível, mano, que bacana, mano, que irado. E isso tudo era plano, realmente os Isos calcularam, né, os precursores calcularam tudo isso pro Desmond ser sequestrado, porque fazia parte do plano deles ser sequestrado. Por isso que a Minerva cita o Desmond lá no Assassin's Creed 2. Vocês sabiam dessas, de como ele tinha sido sequestrado por causa do diário do Ezio, mano? É muito da hora isso aí, cara. Isso tá parecendo aquela história que a gente tá falando mais cedo do Altair e do Leonardo da Vinci. Tipo, o futuro mexeu com o passado, o passado mexeu com o futuro. Exatamente. E sobre as memórias genéticas que o Luigi falou, mano, é muito legal quando a gente vê que o Warren Vitti fala que o instinto animal, né? O instinto dos animais, como é que os animais sabem o que eles têm que fazer? Por conta da memória genética. O animal só sabe pra onde ele deve ir porque o corpo deles reproduz aquela memória genética automaticamente. E eles sabem o que os ancestrais deles fizeram e repetem. Só que o Animus, ele consegue... Foi dessa forma que o Warren Vitti descobriu as memórias genéticas, né? Com alguns estudos ali. E o Animus consegue acessar essas memórias e carregar em um ambiente 3D e tal, pra tu reviver e blá blá blá. É muito da hora, cara. É muito legal Assassin's Creed. E aí eles sequestraram esse moleque pra atacar lá, pra eles encontrarem um mapa, né? Com as peças do Ezio. Basicamente essa é a história do dia moderno do Assassin's Creed 1. E você citou também, o Nathan, um outro ponto, que aí é o grande ponto de fantasia da saga, que é sobre as peças do Éden, que mais pra frente, né, nos jogos seguintes, vai explicar o que de fato são as peças do Éden, né, que é sobre a primeira civilização, enfim, mas o jogo inteiro, sem a gente saber muito bem, ele se passa ao redor da maçã do Éden, que no caso é a primeira maçã que aparece na franquia, né, porque são várias. Sim, cara, o Assassin's Creed 1, no princípio, você acha que você tá atrás de uma maçã, né, que é a maçã do Éden do Altair. Só que aí o Desmond pergunta pra Lucy, né, que é a companheira dele, cara, é só vocês irem até Masyaf, provavelmente ela tá lá, a maçã. Só que a Lucy diz, pô, só que tem uma coisa, né, a gente já pegou a maçã do Éden do Altair, e ela já foi destruída. Aí o Desmond fica, pô, que isso? Como assim, velho? Eu tô revivendo a memória pra encontrar uma maçã, mas vocês já encontraram e já destruíram ela? Que porcaria é essa? Aí ele vai revivendo as memórias do Altair, até que ele descobre que eles não estavam atrás da maçã. Eles estavam atrás daquele mapa mundi que a maçã projeta no final do jogo, né? Que tem a localização de outras peças, justamente para substituir a que eles destruíram. Era aquilo que o Animus estava atrás, que a Abstergo estava atrás. E tem uma coisa que o Luigi citou lá atrás, mano, que foi sobre o bagulho histórico, né, de Assassin's Creed. O negócio de você usar a história e tudo mais. Cara, tem uma coisa que o Warren Vitti fala que é genial demais. Ele fala, você confiaria se... Eu quero que vocês parem pra pensar agora, os ouvintes aí, vocês também do Fliperama, se vocês tivessem uma máquina que consegue reviver o passado e ver com seus próprios olhos como tudo era, você confiaria mais nos registros históricos ou na máquina que consegue ver a verdade? Então, o que Assassin's Creed faz dessa forma? Cara, tudo que você vê no passado que é diferente dos registros que existem da nossa vida real, dentro de Assassin's Creed os registros estão errados e o Animus está certo, mano. Isso é muito engraçado, porque os registros foram alterados, tiveram erratas, tiveram imprecisões, e o Animus viu como tudo era. Isso é muito legal, porque dá uma liberdade criativa absurda pra Ubisoft. Eles não precisam respeitar a história perfeitamente, a não ser que tenha vídeo, tem coisa 100% comprovada que aquilo é real. Se for um período antigo, com documentos, cara, eles podem mudar muita coisa e dizer, ah não, mas foi desse fato que aconteceu. Aí que vem as culpas no Animus, né? Ah não, foi culpa do Animus, não sei o quê. Isso é muito legal nessas coisas. Cara, isso é mais incrível ainda sendo pensado num jogo de 2007, que era, tipo, o primeiro jogo da franquia, você já introduz
tudo isso em um jogo só. Tipo, é como se você estivesse abrindo uma caixa de Pandora com um título só, né, basicamente. Você tá já mostrando para onde pode ir, como é que vai ser, como é que vai andar. E um detalhe interessante sobre essa parte de história, hoje em academia a gente tem um certo movimento de tentar buscar outros documentos históricos, outras fontes históricas. E, gente, só avisando antes, eu vou falar bosta aqui, porque minha formação é em engenharia de computação, mas de curiosidade, como eu estudava numa universidade que tinha abertura para isso, eu acabei tendo essa curiosidade e tive um pouco de contato com a Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. E tem um certo movimento, não de revisionismo histórico, mas de tentar buscar outras fontes além de cartas, documentos oficiais, anotações, escrita. Existe esse movimento de tentar buscar entender como é que foi a história sem necessariamente olhar um documento oficial, porque já meio que está virando consenso de que um documento oficial, um livro, um documento de algum governo, uma carta, vai ter um ruído do que era a realidade. Por exemplo... Mas foi 1000 anos atrás. Não, lógico. Um exemplo prático, que é um documento famoso aqui no Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele chega aqui no Brasil. Ele não está descrevendo realmente o que era que estava acontecendo. Não, ele estava descrevendo o que ele estava vendo. Quando ele, inclusive, uma carta absurda, eu recomendo todo mundo de ler, porque é ele escrevendo e vendo a praia no Brasil quando eles desembarcam, e é ele descrevendo na hora lá como é que é. Mas ainda assim tá na visão dele, né? Ou seja, ainda passa pelo filtro da visão dele. Ou seja, a gente não tem 100% a noção da realidade. A gente tem, na carta do Pero Vaz de Caminha, a realidade que ele quis escrever lá. Ou seja, é sempre no viés da pessoa que tá contando a história, sempre, né? Quando você vai ter algum registro, isso, seja jogo, seja filme, seja música, seja carta, seja documento, seja livro, seja uma estátua, velho, uma pintura, você vai ver isso pelo filtro da pessoa que fez. Seja filme documentário, seja filme de ficção, seja o que for, velho, você vai ver isso por esse filtro. E hoje na história tem esse, que nem eu falei, não é um revisionismo, mas é aceitar outras fontes. Um movimento disso foi os estudos de pré-história, né? Porque a gente não tem escrita na pré-história. Cara, e a gente falou de tudo isso, né? De história, de anime, de dia moderno, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre um assunto, cara, que o Assassin's Creed 1 aborda muito bem. E eu vou ser tipo o advogado diabo aqui, tá? Vou trazer argumentos pros dois lados. Quero saber se vocês são mais do lado templário ou do lado assassino aí. Qual dos dois realmente tem chance de mudar o mundo pra atingir a paz? Os dois têm o objetivo de atingir a paz, né? Pelo menos até o Assassin's Creed 1 ali, tanto os assassinos quanto os templários queriam a paz. Qual dos dois grupos vocês acham que tem mais chance de atingir essa paz ali? Vamos, eu quero só ver. Pensando de um lado eticamente os assassinos, mas acho que de um mais certeiro talvez os templários. Eu acho que a visão de paz que os templários pegam não é uma paz, mas é ele criar uma panela de pressão. Porque quando você tenta atingir a paz suprimindo liberdades, você não está de fato apagando essas liberdades, você só está escondendo elas. No underground, elas vão continuar sendo citadas, sendo comentadas, e isso cria um movimento de insurgência que no final das contas vira ainda mais violência, ainda mais caos. A própria Revolução Francesa é um caso disso, né, que também é abordado dentro da série. Então eu estaria mais alinhado também com os assassinos, de ter essa paciência de buscar esse movimento de paz, apoiando as liberdades individuais. Eu concordo plenamente também. Lari também. Eu concordo plenamente com o que o Luigi trouxe. Uhum. Cara, isso que o Luigi falou, que o Rocket também falou, é exatamente o que vai fazer o Altair mudar a Irmandade pra sempre lá quando ele envelhecer. Porque o que foi que ele observou? Ele falou, cara, a gente busca a paz. A gente quer atingir a paz. Só que a paz é impossível, meu amigo. Ele falou que para que exista uma verdade, já que nada é verdade, você precisa silenciar todas as pessoas que discordam da sua verdade. Então, se você tem um mundo que você acredita que é o certo, para que aquele mundo funcione, para que haja uma verdade, você precisa silenciar todos que pensam o contrário. Aí, dessa maneira, você vai ter a verdade ou você vai ter
uma pseudo-verdade que algumas pessoas concordam e as que discordam vão ser silenciadas, entendeu? Isso vale pros dois lados. Os assassinos querem a liberdade, mas quem não concorda com eles é morto. Os templários querem o controle, mas quem não concorda com eles é morto também. Vocês estão entendendo mais ou menos? Aí o Altair fala o seguinte, cara, como que a gente vai querer a paz se sempre vão existir pessoas que discordam da gente em todos os períodos da humanidade? O que a gente tem que fazer é se contentar com as pequenas vitórias. A gente tem que se contentar que a gente nunca vai atingir essa paz, que é impossível, porque é como uma balança que sobe e desce, uma hora os templários estão mais fortes, outros assassinos estão mais fortes. E nós devemos focar mais na liberdade das pessoas, porque o ser humano nasceu pra errar, o ser humano nasceu pra se desenvolver, pra amadurecer, e ele nasceu pra ser livre, não pra gente atingir a paz, né? O Altair, isso foi uma das grandes mudanças que ele fez lá pra frente, né? Mas partindo do pressuposto que os assassinos querem a paz, o Warren Vitti fala uma coisa legal. Ele diz que os seres humanos em Assassin's Creed, eles não fazem a menor ideia do que eles são, não fazem a menor ideia das peças do Éden, eles não têm noção de nada, os seres humanos na saga Assassin's Creed. E nós sabemos que no mundo inteiro existem corruptos políticos, né? O que mais tem é político corrupto. Aí o que é que o Warren Vitti falou? Você quer que a humanidade seja guiada por humanos perdidos que não sabem de nada? Ou você que vai pegar as rédeas, você que conhece a verdade, vai chegar nesses postos e vai guiar esses humanos para um lugar que você sabe que é verdade, entendeu? Aí isso aí vale tanto pros assassinos quanto pros templários, porque os assassinos acreditam que não, pô. Bora deixar os humanos agirem por si mesmos. Só que os caras esquecem que na saga Assassin's Creed, os humanos, eles nasceram escravos dos precursores e eles têm uma predisposição de caos. Sem as peças do Éden, já que eles nasceram escravos dos precursores, os seres humanos vão buscar o caos. Então a paz é impossível se você buscar a liberdade. E os templários sabem disso e eles pensam, cara, nós precisamos guiar porque a humanidade nasceu para ser guiada. E é assim que a gente vai atingir a paz. Então, cara, é muito difícil de você dizer, principalmente ali no Assassin's Creed 1, depois eu concordo bem mais com os assassinos, mas ali no Assassin's Creed 1, quem vai atingir a paz é muito mais difícil. Tanto é que o Al-Mualim velho, com todos os conhecimentos do planeta, desistiu e entre muitas das virou templário, né? Começou a agir como templário. Porque ele viu que o jeito dos templários de tratarem as coisas é absurdamente mais eficaz, entre aspas. Então isso divide muito a opinião, vai ter gente aí nos comentários que com certeza vai achar que o templário é o lado certo, entre aspas, tem gente que acha que é os assassinos, isso é muito legal. Isso é o que começou no Assassin's Creed 1. Né? E é também o que pauta toda a série depois, e quando tu falou, né, essa mudança que o Altair traz pra Irmandade é também refletida nos próximos jogos, né? Total. Só que, tipo, no Assassin's Creed 2, por exemplo, isso mal é citado lá, né? Eu não vou entrar muito no Assassin's Creed 2, que é o próximo, mas Assassin's Creed 2 é bem mais... Os templários são vilões e ponto. Tanto é que... Luigi bem mais... Como é que fala? O Hilário que gosta muito de usar essa... Maniqueísta. Tanto é que muita gente acha que os templários são vilões e pronto. Tipo, eles não têm nem visão de mundo, não. São vilões por conta do Brotherhood do Assassin's Creed 2. Porque os Borgias ali, meu amigo... Os Borgias não tinham diálogo, não. Os caras são vilões e acabou, mano. Os caras nem são templários. Nos próximos jogos, como tu comentou, né, Dark, acaba virando mais essa narrativa, essa história muito mais pessoal do protagonista. No caso do próprio Ezio, é a grande vendetta dele contra os Borgia, então por aí vai, né? Sim, todos os outros jogos da franquia é uma luta bem mais pessoal, uma história bem mais pessoal do protagonista. Os únicos jogos que realmente é você numa rotina de assassino, fazendo coisas de assassinos, onde os alvos não são inimigos diretos de você, tirando o Robert de Sable. São só alvos, são só inimigos ali, não pessoas que te afetaram diretamente, é o Assassin's Creed 1 e o Mirage. E quem sabe ali o Assassin's Creed 3 também. Os outros jogos é 100% o bagulho do personagem, por isso que esses 3 jogos eu tenho muito carinho pela história deles 3. Fechar o nosso episódio, eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam no nível máximo lá no Catarse e que ajudam o Fliperama Nerd a se manter
e cada vez mais forte, mais saudável. Então, muito obrigado ao Gaba, a Vivian, ao Perfil, ao Pedrinho, ao Bruno Felipe, ao Lucas Bittencourt e também ao Santiago. A ajuda de todos vocês é fundamental para o Fliperama Nerd continuar vivo. Valeu! Muito obrigado, muito obrigado. Inclusive, eu queria fazer uma reclamação aqui hoje do episódio, que a gente não teve o Santiago escutando nosso episódio ao vivo. Reclamação pra você aí, viu, Santiago? Vacilou. Cara, eu vou ser sincero. A gente conversou muito sobre esse primeiro jogo. Eu tô satisfeito com o cast, mas eu acho que vai ter muita gente que tá escutando que vai estar com aquela sensaçãozinha de quero mais. Por isso, Dark, eu queria alguma indicação de algum vídeo seu pra poder aprofundar mais no primeiro jogo de Assassin's Creed. Ou então nessa parte sobre a luta dos assassinos dos templários, alguma coisa pra acrescentar o que o ouvinte está escutando. Cara, eu acho que tem tudo a ver com a galera que se interessou pela história do primeiro jogo. Assisti um vídeo lá do canal que é Os Templários são os heróis da saga Assassin's Creed. Esse vídeo é muito legal, porque lá você vai ver a história nos olhos dos Templários. Pelo que eles lutam, o que eles acreditam, por que eles pensam completamente diferente dos assassinos, mas ao mesmo tempo é tão parecido. Você vai assistir aquele vídeo e você vai pensar, pô, os Templários estão certos, mano, que porcaria é essa aqui? Os Templários são heróis, mano, na visão deles, né? Porque aquele vídeo é 100% visão Templário, não tem nada de assassino lá. Depois desse vídeo eu fiz outro que é Os Assassinos são os heróis da saga Assassin's Creed. É o mesmo estilo de vídeo, só que com a visão dos assassinos. Você olhando pelos olhos dos assassinos, com argumentos dos assassinos. Inclusive, no vídeo dos assassinos, eu refuto entre aspas, algumas coisas que eu falo no vídeo dos Templários. Porque aqueles 2 vídeos eu fiz justamente pra você ver aí pensar, opa, os Templários têm razão. Só que quando você olha pelo outro lado, você fala, peraí, ninguém tem razão. Que porcaria, não tem certo e errado nessa história. É justamente isso que acontece em Assassin's Creed, eu só inverti os lados. Você primeiro vê só um lado, esse aqui é o certo. Depois, quando você conhece o outro lado, peraí, então não tem certo? É muito legal, eu recomendo que vocês olhem esses vídeos depois, bem da hora, mano. E tem tudo a ver com o que a gente falou aqui também. Também queria agradecer de novo, Dark, pela tua presença, por ter agregado bastante ao cast. Foi uma honra poder te receber aqui dentro do Fliperama Nerd. Cara, eu que agradeço, eu curti demais participar, porque eu sinceramente criei o meu canal só pra falar de Assassin's Creed, velho. Foi literalmente só pra falar de Assassin's Creed, com outras pessoas, conhecer uma galera aí que ama a saga assim como eu, porque eu não tinha ninguém pra conversar. Eu tinha uns amigos ali que eu falava, cara, tu gosta de Assassin's Creed? Aí o cara, gosta. Qual que tu jogou? Black Flag. Aí eu, mano, o cara só joga Black Flag. Todo mundo que eu conheço só joga Black Flag. Não tem nenhum outro jogo. Todos respondem Black Flag, velho. Luigi. Todos. O Luigi. O Luigi aí, mas todo mundo responde Black Flag. Eu fico... Você me respeita que eu fui o primeiro de Goiânia a jogar o Assassin's Creed 3, viu, Roquete? Caraca, cara, é brabo. Não é porque eu tenho não sei quantos bilhões de horas no Black Flag, não, viu? Aí eu cansei, mano, de ouvir Black Flag. E eu vou criar um canal pra passar dicas do Valhalla. Futuramente quero conhecer outras pessoas que gostam de Assassin's Creed pra conversar. Mano, eu fui crescendo aí, graças a Deus o canal deu muito certo. Conheci uma galera absurda pra conversar sobre a C, tenho lá o grupinho, converso com geral, conheci outros criadores, tento inspirar outras pessoas a criarem canais só de Assassin's Creed. E toda vez que eu sou convidado pra esses podcasts, eu sempre vou aceitar, porque é sempre uma honra conversar com vocês sobre Assassin's Creed. É absurdo, eu só criei meu canal pra isso. Então muito obrigado pelo convite, mano, muito obrigado mesmo. E queridos ouvintes, lembrando, né, o link pro canal do Dark vai estar na descrição do episódio, então acesse lá, se inscreva, é assim que fala, Dark. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Eu sou da época do like favorito no YouTube, viu, velho? Like favorito. Nossa, favorito, cara. Like favorito. Mas também, ô Dark, eu pedi essas indicações também, porque os links desses vídeos em específico que você acabou de citar, a gente tá deixando separadinho aqui pra colocar também na descrição, seja no Spotify, seja no YouTube. Se você escuta em outro agregador de podcast, sinto muito, o problema é seu. Desculpa, o problema é seu não, mano. Abre lá o Spotify, abre lá o YouTube, pesquisa lá no YouTube, enfim. Cara, mas na moral, pega lá o canal do Dark, pega lá pra assistir. E o legal que eu gosto dos vídeos do Dark é que também, caso você, assim como eu, é um trabalhador 8 horas CLT todo dia, é um vídeo que também dá pra você só abrir, deixa lá na aba lá, escutando o vídeo, porque funciona perfeitamente. Muito bom, eu recomendo o canal do Dark.
Então fechamos, meus queridos. Então fechamos, hora de falar o famigerado falou! Lembrando, gente, entrem lá no nosso Instagram, Fliperama Nerd Oficial. Também temos nosso Catarse, catarse.me/fliperama_nerd. Acesse nossos links, dê um apoio também pro canal do Dark. Vamos criar uma comunidade aí super legal pra gente conversar sobre Assassin's Creed e demais temas. Fiquem atentos pros próximos episódios da nossa saga Assassin's Creed. Então, até mais, valeu, gente, e até o próximo episódio. Falou! Tchau! Falou! Até a próxima, falou! De Free Fire, Call of Duty, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino, equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. 3, 2, 1. É muito legal isso aí, cara, muito massa. Minhas mãos doem por causa do frio. Caralho, que horror. Não, é que eu tô com o ar-condicionado no talo aqui, Lari. Meu Deus, cadê meus gatos pra eu colocar a mão neles pra esquentar? Então vamos lá. Vamos lá. Ai, velho, peraí, deixa eu achar um timbre de voz aqui. Não fica nervoso. Eu tô nervoso, mano. Tô nervoso, velho. Peraí. Fique nervoso não, meu amigo. Fique nervoso não. Desgurba, estou nervoso. Se ficar nervoso, eu vou ficar nervoso também aqui, ó. Agora estamos finalizando essa cerimônia. Para finalizar, segue o nosso juramento. Quando os outros homens seguirem cegamente a Já rodei tudo. É difícil. Quando os outros homens seguirem cegamente a verdade, lembra-te, o Hilário não é tirano. Quando os outros homens estiverem limitados pela moralidade ou pela lei, lembra-te, não falamos do cast de Fullmetal. Nós trabalhamos no Discord para servir os ouvintes. Dark Knights BR, muito bem-vindo à Irmandade do Fliperama Nerd. Muito obrigado, mentores. Brabo, velho, perfeito. É isso. Perfeito final, viu? Caralho, muito bom. Ó, o cara metendo o cubo mágico ao vivaço com a mão ali. Oh my god! Do Neida. Pra desespero do David, aqui tem que ficar tirando os barulhinhos de cubo mágico na edição. Ai, que ódio! Ai, seu safado! Ai, que ódio! Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.